Amados, a paz de Arruxa. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do José de Paiva Neto, da Legião da Boa Vontade, né? Mas deixa eu mostrar aqui para vocês a outra blusa minha, agora sobre o dízimo, vejam. Olha, ó, onde está escrito na Bíblia que dízimo é dinheiro? Dízimo nunca foi dinheiro, né? Aí que dízimo era alimentos para órfãos, os órfãos, viúvas, estrangeiros e a tribo de Levi, né? Escrito isso em Deuteronômio 14, 28 e 28, 29 e Deuteronômio acho que 26, né? É porque tá ao contrário aqui para mim, tá, amados? Então vocês vejam bem como é que são as coisas, né? Então, vamos aqui continuar com o trabalho, tá certo? Peraí, assim, show. Deixa eu botar ela pra cá, assim fica melhor, tá ok. Então vamos continuar. Nós não podemos nos distrair com isso. Estamos lendo o Evangelho todo dia. É um conselho reiterado do irmão Flechador. O Evangelho é como o ar que respiramos. Veja bem, o Evangelho é como o ar que respiramos, mas o Evangelho que ele está falando é o quê? São os livros dos Evangelhos, porque pelo que eu estou vendo aqui, ele está falando do Evangelho que é só Mateus, Marcos, Lucas, João, né? E mesmo assim, cadê a Bíblia aqui? Eu não estou vendo a Bíblia. Estou vendo livros. Entende? Então, vocês vejam, ele fala, o Evangelho é o ar que respiramos, mas o Evangelho que é o ar que respiramos, que ele está falando, é a religião ecumênica da Legião da Boa Vontade. Tá certo? Então vamos continuar. É preciso vivê-lo. Olha, eu acho que isso aqui é um espiritismo, hein? Acho que ele deve ser espírita, porque sessão solene, isso aqui é uma coisa mais de espiritismo, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Não 10 minutos enquanto faz uma leiturazinha. Todos os tempos. Todos os tempos. Todos os tempos. Porque o Armagedon não é uma brincadeira, não. O Apocalipse é de quem? De Jesus. Ele nos avisa da realidade desse fato apostólico apocalíptico e evangélico. Aí vocês veem, ele está falando de Apocalipse, mas no sentido de meter medo da pessoa estar presa na religião. Aí ele está falando que o Evangelho de Apocalipse é de Jesus, né? Por quê? Porque foi o apóstolo João que foi revelado a ele, né? E a Rússia revelou a ele as coisas que aconteceram e que hão de vir, né? Porque o Apocalipse ele tem disso, né, mas ele fala do que aconteceu e do que está acontecendo e do que vai acontecer. Entende? Então, vocês vejam que a religião usa o livro de Apocalipse não para pessoa ir para ir a rústico o caminho, mas para doutrinar as pessoas no engano da religião. Então, muitas pessoas estão presas na religião, no engano da religião, por medo do que vai acontecer, por medo do livro de Apocalipse. Entende? E sendo que quando a gente está em Yahushua, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por quê? Porque Yahweh é amor. E o amor que é ele habita em nós. Então a gente aprende a amar. Então o verdadeiro amor que é Yahweh, ele lança fora todo medo. Então não tem por que a gente temer. Entende? Só que aqui não, eles botam Apocalipse, essas coisas, para a pessoa ficar doutrinada na religião. Ficar ali cumprindo o ato da religião por medo, tá certo? Então vamos continuar. Acima de tudo. Nosso estudo fundamenta-se nas instruções e advertências do Mestre dos Mestres,
dirigidas a seus seguidores de todos os tempos, na passagem bíblica, a missão dos 70 discípulos de Jesus, constante do seu Santo Evangelho, segundo Lucas, capítulo 10, versículos do 1º a 24. Entre outras admoestações, conforme veremos no decorrer desse livro, ele ordena. Tá, no decorrer deste livro, mas qual livro que ele está falando? Ele está falando daquele livro que ele leu, que acho que é dele mesmo, autoria dele mesmo, que ele mostrou até o prefácio do livro, que eu esqueci até o nome do livro, que inclusive as pessoas estão com esse livro, e não com a Bíblia. Vamos continuar. Ele quem é? Jesus. Aí, ó, o Jesus branco, ó. Jesus branco, um sinal maçônico. Você, tá vendo? Sinal maçônico. Não é Yahushua. Esse aqui não é Yahushua mesmo. Então vocês vejam bem. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Sim, é verdade, meu querido. E Yahushua disse isso mesmo. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Mas como cordeiros somos nós, que somos enviados para o meio do lobo. Quais lobos? Vocês. Porque vocês, ó, o Paiva Neto, vocês são os lobos. São líderes religiosos, que são lobos. São cães gulosos, que nada compreendem e que querem tudo para a sua ganância, todos sem exceção. Então vocês vejam bem, vamos ver o que ele vai falar. Aí ele está falando do lobo invisível. Primeiro ele falou do lobo invisível nesse livro dele, agora vocês estão vendo que ele está lendo o livro, ele não está lendo a Bíblia, ele está lendo o livro, que pelo jeito, eu acho que esse cara aqui deve ser o João de Paiva Neto. Acho que deve ser ele, né? Mas vocês vejam bem que ele está lendo o livro dele, não está lendo a Bíblia. Deixa eu ver aqui o negócio. Sai fora. Vamos lá, vamos ver aqui. Ó, Paiva Neto. Tá? Paiva Neto. Deixa eu ver aqui o negócio aqui. Esse aqui é o Paiva Neto, né? Olha. Então vocês vejam que ele próprio é o Paiva Neto. E o livro é dele próprio. Tá? 7.250 e poucos mil inscritos. Então vocês vejam bem. Vamos voltar. Evangelho de Jesus, segundo Lucas. Cadê? Vamos lá. Capítulo 10, versículo 3. Analisemos essa figura utilizada pelo divino amigo, pertencente à família dos canídeos. Encontramos na natureza o canis lupus, ou simplesmente o lobo. São Francisco de Assis sabia tratar com o lobo, mas vocês às vezes falam no lobo como se ele fosse bonzinho, de bem. Não é, não. Eu disse, o lobo não é nem vegetariano. Prestem atenção. Um animal que é o quadrúpede, em geral predador, com visão noturna e audição apuradas. Você só vê um negócio aqui, amado? Eis que vos envio como entre outras admoestações, conforme veremos no decorrer desse livro, ele ordena. Ele quem é? Jesus. Ide
Deixa eu ver onde está escrito. Eu estou querendo ver a referência, de onde está escrito. Como capítulo 10. Tá, capítulo 10. Então vamos voltar aqui, Isso ó. se aplica. Que a gente parou aqui, né? Com visão noturna, os canídeos, encontrando como cordeiro. Peraí, vamos parar aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Lucas 10. Lucas 10, 1. Tá, vamos lá. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2, ou seja, mas na verdade enviou outros 70. Aqui esse 2 aqui tá mais, né? E os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiro entre lobos. Veja, esse cordeiro entre lobos que ele está falando, amados, é que ele está nos enviando entre lobos, que são esses líderes religiosos. Hã? Está falando dos líderes. Tá certo? Então, vocês vejam bem. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. E não saúdam ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ele voltará para vocês. Então, vocês vejam bem. Vamos ver aqui como é que está esse Lucas 3:10. Lucas 10:3, aliás. Eu inverti. Ó, estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Lobos. Mas só que o lobos aqui é realmente esses líderes religiosos, que são os lobos. Vamos ver como é que está aqui na Bíblia Viva. Lucas 10, né? Lucas 10. Agora vão e lembre-se de que estou mandando vocês como cordeiro entre lobos. Então vocês vejam bem. Tá? Esse lobo aqui que está falando são os líderes religiosos, amados. Não tenham dúvidas disso. Falando dos líderes religiosos. Então vamos ver aqui o que ele vai ler aqui sobre isso. Para o meio de lobos. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 10, versículo 3. Analisemos essa figura utilizada pelo divino amigo, pertencente à família dos canídeos. Encontramos na natureza o canis lupus, ou simplesmente o lobo. São Francisco de Assis sabia tratar com o lobo. Mas vocês, às vezes, falam no lobo como se ele fosse bonzinho, de bem. Não é, não. Eu disse, o lobo não é nem vegetariano. Verdade, o lobo não é bonzinho, não. Porque esse aqui não é bonzinho, está levando as pessoas para o engano da religião. Porque o lobo que a Escritura fala são esses aqui, ó, líderes religiosos. Então vocês vejam bem, ele está falando dele mesmo. Ó. Esse moço está falando dele mesmo, porque ele é o lobo. E ele não é bonzinho, não. Ele é o lobo muito mau. Não é tão mau como o lobo mau da historinha do Chapeuzinho Vermelho. Ele não é tão, né? Porque tem um lobo mau, mas ele é um lobo mau também, tá? Esse aqui é um lobo muito mau, porque leva as pessoas para o engano da religião. Vamos continuar. Preste atenção. Um animal que é o quadrúpede, em geral predador,
com visão noturna e audição apuradas, que vivem em alcateias, a sua família, e é conhecido pela alta resistência a condições adversas, vencendo as presas, muitas vezes pelo cansaço. Isso se aplica também no campo espiritual, por isso as minhas advertências, porque não, uma vez só. Esse livro é advertência do princípio ao fim. E ele foi... Então vocês vejam que ele está falando do livro dele. Ele não está falando da Bíblia, está falando do livro dele, né? E outra, ele aqui está falando do lobo, mas ele está falando do lobo, né? Explicando quem é o lobo, como é que é o lobo, que ele é da família, né? E tal, falando essas coisas todas do lobo, papá. Aí ele está falando do campo espiritual. Sim, o campo espiritual, o lobo é esse aqui, ó. Porque o próprio Arrucho falou que nós não devemos chamar ninguém de pai, nem de mestre, nem de pastor. Então vocês vejam que a Escritura fala do lobo que é ele, mas ele não está dizendo que o lobo é ele, ele não vai dizer que o lobo é líder religioso, né? Ele pode dizer às vezes que o lobo é o líder religioso da igreja evangélica, da igreja católica, mas dele não, ele não, porque esse aqui é o caminho certo, ele vai levar as pessoas a entender que a Legião da Boa Vontade é o caminho certo, e sendo que o caminho correto é Yahushua, não é religião, porque Yahushua não fundou religião, né? Ele não pregou religião, nunca pregou religião, ele veio anunciar ao Pai. Então vocês vejam que é diferente. Então vamos continuar. Obrigado. Em homenagem a Jesus e àqueles que verdadeiramente o amam. Então aqui, ó, Cristo, o Consolador. Vocês vejam que Yahushua, ele disse que enviaria o Consolador. Vocês vejam? Aqui ele já colocou Cristo, o Consolador, ou seja, está dizendo que Cristo é o Espírito, porque o Espírito é o Consolador. Ele mesmo disse, enviarei o Consolador. Então, vocês vejam que já foge da Escritura. E outra, olha aqui o Jesus branco, sinais maçônicos, e com o sol. Que esse aqui é o Deus Sol, que é adorado. Mitra. Tanto que esses cultos aí, essa ceia, tudo a ceia mitraica, culto mitraico. Vocês pesquisem sobre o mitraísmo. Vocês vão ver. Veja. Vou ler aqui para vocês onde está escrito sobre enviarei o Consolador. Então vocês vejam que Yahushua, ele não é o Consolador. Ele envia o Consolador. É diferente. Veja. O Consolador, Bíblia. João 16, 7. João 16, 7. Vamos lá. Olha, vamos ler do 1, né? Tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Estou lhe dizendo isso para que, quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que eu vou para aquele que me enviou. Quem é que enviou? O Pai, Yahweh. Nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. O conselheiro que ele está falando é o Consolador. Né? Que outra versão está aqui, vamos botar aqui. Então vamos botar aqui João 16, 7 a 12, para a gente ver, olha. João 16, 7 a 12. Vamos botar 7 a 12 para a gente...
Tá lentinha a internet hoje, hein? Olha, mas eu falo a você, eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu enviarei a vocês, ó, Consolador, 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 viu? Então aqui, ó, quando o Consolador, quando ele vier, ele quem? O Consolador. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque ele não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês me verão mais, não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tem ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Então vocês vejam que ele disse que se ele não for, o Consolador não virá. Então vocês vejam que ele envia o Consolador, ele que enviou o Consolador. Né? O Espírito é o Consolador. Então, mas só que aqui vocês estão vendo que o Paiva Neto aqui ele está falando, o Cristo botou aqui, Cristo, o Consolador. Ele não é o Consolador, ele enviou o Consolador, que é o Espírito. O Espírito é o Consolador. E a Ruxa não é Espírito. E a Ruxa ele tem o Espírito do Pai, ele é cheio do Espírito do Pai, que é o Consolador. E da mesma forma que ele é cheio do Espírito, nós que cremos em Yahushua e no Pai, somos o templo do Espírito, que cremos que somos o templo do Espírito, nós somos cheios do Espírito, do Consolador. Então vocês vejam bem, vamos continuar. Jesus, nosso Mestre e Senhor. Vocês vejam aqui, ó, sinal maçônico de novo, aqui já tá preto, né? Mas vocês vejam aqui, ó. Olha aqui a simbologia, pirâmides, o sol. Vocês vejam que eles adoram o Deus Sol, amados. E aqui já está um Jesus mais escuro. Mas olha aqui o sinal maçônico. Então vocês vejam que é uma coisa totalmente terrônica. Entretanto, aproveito a oportunidade para falar-lhes de algo que muita gente ignora e que o celeste figureiro incessantemente combateu e a todos ensinou a fazer. Pois na natureza espiritual existe o lobo invisível. E o que seria o tal lobo invisível? Deixa eu ver aqui uma coisa aqui, Por amados. acaso, Quem é esse cara aqui que ele está falando? Falar-lhes de algo que muita gente ignora e que o Celeste Celeste Pegureiro. Quem é esse Celeste Pegureiro? Nunca ouvi falar isso, amado. Celeste Pegureiro. Vamos ver se isso aqui está na Bíblia. Para vocês verem que eles não se baseiam na Bíblia. Vamos ver aqui. Celeste Pegureiro na Bíblia. Isso é sério mesmo? Pegureiro. Que é isso, gente? O Evangelho Apocalipse de Jesus e o ar que respiramos. Isso aqui é deles, Paiva Neto. Tinha que ser. Mas cadê isso na Bíblia? Cadê isso na Bíblia, gente? Ó, em 30 de junho de 2018, na celebração de meus 62 anos de trabalho nas lidas legionárias, completados no dia anterior, 29 de junho, tive o imenso prazer de me reunir com milhares de cristãos do Novo Mandamento de Jesus e com a juventude aguerrida de nossas divinas casas do Brasil e do exterior durante o encerramento do 43 Fórum. É esse que a gente está vendo. Que é 30 de junho. É esse que a gente está vendo. Magia espiritual do bem. Veja bem, magia espiritual do bem. Tem magia do bem, amados? Vocês vejam? Que é isso? Então você, aqui ó,
O que é o lobo invisível? Olha, aqui é o livro que ele está falando, ó. Adquira, vamos ver aqui. Que é esse livro que ele está falando, vamos ver. R$ 20, nem de graça. Veja, de que é esse livro? Vamos lá. Autor, Paiva Neto, ele mesmo. Ele mesmo é o autor. Paiva Neto, ó. A Missão de 70 e o Lobo Invisível. Então vocês vejam bem, né? Que esse Celeste Pegureiro, eu não sei nem o que é esse pegureiro. Vamos investigar aqui, amados. O que significa pegureiro? Gente, o que é isso? Isso é sério mesmo? Vamos ver o que é pegureiro, que eu não sei nem o que é isso. Vamos lá, pegureiro. Pastor, guardador de gado. Vocês vejam. Cão de gado, cão de caça. Pegureiro é sinônimo de pastor. Mas só que aqui tá, ó, pastor, guardador de gado. Mas você vê que é uma coisa totalmente satânica, porque guardador de gado, povo que é gado, que eles têm como gado. Mas não é no sentido de pastor, de Arruxa ser o único pastor e nós sermos a ovelha. Mas é no sentido de gado, de controlar o gado. Porque o sistema, ele veio a gente como gado. Então vocês vejam bem. E aí o Celeste Pegureiro, eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra, gente. Entende? Eu nunca tinha visto falar. Então vocês vejam que na Bíblia não está escrito isso. Não tem escrito isso na Bíblia, gente. Que isso? Não tem escrito isso na Bíblia. Pegureiro. Então vocês vejam bem como é que são as coisas, né? Mas, em todo caso, vamos continuar aqui o que ele vai falar aqui desse Celeste Pegureiro. Né? Vamos lá. Incessantemente combateu e a todos ensinou a fazer. Pois na natureza espiritual existe o lobo invisível. E o que seria o tal lobo invisível? Por acaso um espécime análogo ao que temos aqui na Terra, cumprindo seu papel na cadeia alimentar, que apenas escapa ao espectro dos nossos olhos? Antes fosse. Mas lamento que não o seja. Alertos, em alto e bom som, o lobo invisível é o espírito obsessor a serviço do mal. Então como é que eles botam uma música assim, tipo de ficção, né? Uma coisa assim meio esquisita. Então vocês vejam que o lobo invisível realmente é Terron. Mas que esses aqui são lobos que levam as pessoas para esse lobo invisível que é Terron. Né? Conhecido na Bíblia como diabo, Satanás. Por quê? Porque todos esses que seguem esses lobos aqui, ó, esses cães gulosos, estão, na verdade, servindo ao lobo invisível que é Terron. Nesses templos, onde o Altíssimo não habita, mas Terron é que habita nesses templos. Então vocês vejam bem, vamos continuar. Avisar vocês. Dedicar-me a um livro para diverti-los, todos, desde criança. Isso é sério. Esse livro deve ser lido com excelente cuidado. O livro que deve ser lido com excelente cuidado, e coitada dessa menina, olha só a cara dela assim de tipo, prestando bem atenção no que ele está falando mesmo. Você vê, a gente vê que eles estão realmente cegos. Olha aqui, ó. Que é de lá também. É uma cegueira tão grande que eles estão, né? Estão todos com essas camisas deles lá, né? Então, o livro que é para ser lido com muito cuidado é esse livro dele.
que pelo que eu estou vendo aqui, o livro dele que é a Bíblia. Porque ele disse, a mensagem bíblica, mas a mensagem bíblica da onde? Você não está nem com a Bíblia, ele está com o livro. Então vocês vejam bem, vamos continuar. Porque o nosso trabalho é fazer com que o lobo invisível entre no caminho do bem. Siga os passos de Jesus. E até... Eu não entendi isso. O lobo, como é que o lobo invisível entra no caminho? Eu não entendi isso não, amados. Vamos ver aqui. É fazer com que o lobo invisível entre no caminho do bem. Do ver? Siga os passos de Jesus. Mas como o lobo invisível vai seguir os passos de Jesus, amados? Como? Hã? Até porque esses lobos que estão aqui, que são os líderes religiosos, não seguem os passos de Yahushua. Então, como o lobo invisível vai seguir o passo de Yahushua? Eu não consigo entender o que esse cara está falando ainda, sinceramente, né? Porque eu não conheço esse negócio de espiritismo, mas isso aí está mais ligado à coisa do espiritismo, né, amados? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, né? Compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações do YouTube. Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua, até a próxima.